Olá pessoal, hoje vamos analisar os principais pontos da obra O Jogo do Contrário em Avaliação, da autora Jussara Hoffmann, que é sem dúvida uma das mais cobradas e exploradas pelo Centro de Seleção no tocante à avaliação da aprendizagem. O Jogo do Contrário em Avaliação é uma obra que ela é dividida em duas partes, a parte entre claros e escuros da avaliação e fazendo o jogo do contrário em avaliação. Então, você pode iniciar pelo final, pelo meio, da forma que quiser. O livro é dividido em duas partes e não impacta muito. Então, ele inicia pela frente e termina no final, ao contrário, ou inicia ao contrário e termina na frente. Então, o que a Jussara Hoffmann faz? Na parte da obra Entre Claros e Escuros da Avaliação, ela retoma um pouco do pontos e contrapontos, fala sobre a avaliação tradicional, os métodos de avaliação autoritários, classificatórios, onde o aluno sempre é levado ao final ou a aprovação ou a reprovação. Então ele sabe, ele é aprovado, ele não sabe, ele é reprovado. Então essa seria, vamos dizer assim, a abertura que ela faz, e ela faz essa crítica a esse modelo, que às vezes o aluno sabe, o aluno aprendeu, e o aluno acaba no final do ano sendo reprovado por não conseguir responder uma determinada prova, um determinado teste, da forma que o professor desejava. Então, a proposta que ela faz é que a avaliação deve ser formativa, mediadora, e no processo deve haver uma interpretação. Então o professor vai avaliar, ele vai mediar a aprendizagem e ele vai interpretar o porquê, diferente da avaliação tradicional, o aluno não aprendeu. Por qual motivo o aluno não aprendeu? O aluno foi reprovado, por qual motivo? Então, durante o processo, é necessário que o professor faça essa interpretação e media essa aprendizagem. Então, ela fala também sobre as contribuições de Piaget, ela adota o Piaget e ela aborda sobre a questão da assimilação, da acomodação e da equilibração, que são conceitos básicos de Piaget. Quando ele fala da aprendizagem de um novo conhecimento, a criança, o aluno vai assimilar aquela informação, aquele conteúdo. Quando é um conteúdo que ele já sabe alguma coisa e ele vai aprender novas coisas, ele vai acomodar o novo conhecimento. Então, por exemplo, ele já sabe que o gato é um animal doméstico de criação, então ele assimilou. O gato é um animal doméstico. E aí depois, na escola, ele vai aprender que o gato é um mamífero do grupo dos felinos. Então ele vai acomodar essa nova informação. E aí, pelo processo de assimilação e acomodação, o conhecimento vai sendo desenvolvido. Então essa é a forma. E a equilibração seria quando aparece uma informação nova ou diferente, o conhecimento, o sistema, o esquema de aprendizagem entra em desequilíbrio. E aí o equilíbrio ou a equilibração vai acontecer com a nova assimilação e uma nova acomodação. E aí, o que a Jussara propõe? Desafios cognitivos para os alunos que gerem conflito, que possa gerar também reflexão e que o aluno seja levado a buscar a melhor forma de resolução desses problemas. E ela adota também as contribuições do Vygotsky, um segundo autor que ela adota, que traz o conceito de zona de desenvolvimento real e de zona de desenvolvimento proximal. Real é o que o aluno consegue fazer sozinho. Proximal é aquele que ele ainda não consegue, mas com a ajuda do professor ou de outros colegas, ele já consegue e brevemente se tornará real. Então, o que ela busca? Colocar a necessidade do professor avaliar
e mediar a aprendizagem de forma clara e objetiva. Então, eu vou avaliar, sim, mas para quê? Para que eu possa descobrir o que o meu aluno ainda não sabe e fazer a mediação para que ele aprenda o que ficou faltando. Ou, ele já aprendeu tudo, eu posso ir além e fazer a mediação de uma nova aprendizagem, ou complementar ou reforçar? Sim. E aí, eu tenho que avaliar de forma clara, de modo que essa avaliação me sirva para isso, né? Com esse objetivo de alavancar a aprendizagem. E não basta, uma coisa que a Jussara coloca bem claro, é que não basta dar nota. Então, é preciso ter critérios, parâmetros e esclarecer a posição. Então, eu tenho um aluno e o meu aluno tirou nota 6. Bom, qual foi o critério que eu dei essa nota 6? E essa nota 6 representa o quê? 60% do conhecimento. O aluno sabe 100%, mas ele não conseguiu responder a questão da forma que eu queria. Então, é preciso esclarecer. Ele tirou 10. Tudo bem. Ele tirou 10 na sorte, a prova era lá de marcar X e ele conseguiu chutando, tirou 10. Então eu tenho que esclarecer o critério de avaliação e os parâmetros. E aí, esclarecer a posição. Olha, ele está na posição nota 6 ou nota 10 e eu tenho que ter isso claro. Então não basta simplesmente dar a nota. E a avaliação mediadora, para a Jussara Hoffmann, precisa ter coerência, precisão e riqueza. Então, ela aborda um pouco a questão também dos ciclos de aprendizagem, que às vezes o professor faz aquele relatório imenso e aí só troca o nome dos alunos. Então, quer dizer, ela fala, tem que ter coerência, tem que ter precisão, tem que ter a riqueza de detalhes no que o aluno sabe, no que o aluno ainda não sabe, no que o aluno vai aprender. Então, precisa ter? Precisa. E aí, ela aborda essa questão dos ciclos, que às vezes acontece isso, simplesmente são feitos relatórios que às vezes não são claros, não são objetivos, ou às vezes são utilizados os mesmos para a maioria dos alunos. E aí, na segunda parte, a primeira parte é entre claros e escuros da avaliação, na segunda parte ela vai falar sobre o jogo do contrário em avaliação. E o que é interessante notar? Que o jogo do contrário, o próprio título da obra, né, já vem trazendo aí um pouco essa questão, que a avaliação também, ao contrário, serve para avaliar não só o aluno, mas também o professor, se o ensino está adequado, se realmente a aprendizagem está acontecendo. Então, fazendo o jogo do contrário em avaliação, consiste em um convite a refletir sobre os objetivos do processo ensino-aprendizagem. Então, considerando as múltiplas variáveis do contexto educativo, testes, cadernos, trabalhos, o cotidiano da sala e da escola, e o professor também é responsável. Então, meu aluno tirou 6, beleza. Eu também sou responsável por ele tirar 6. Ele tirou 10, ótimo, eu também sou responsável pelo 10. E o que a Jussara coloca? 3 pontos em se tratando da avaliação mediadora. O primeiro é admiração sobre o aluno, no sentido de o professor considerar, olha, esse meu aluno veio da zona rural, esse meu aluno veio do exterior, esse meu aluno veio da capital, veio de um grande centro urbano. Então eu preciso partir primeiro dessa admiração, ver qual é a realidade do meu aluno, de onde ele veio. E aí, o segundo seria a reflexão sobre a aprendizagem. Então, o que eu ensinei, o que eu trabalhei foi adequado? A turma, os alunos, num conjunto geral e individual, conseguiram aprender? Então, ela traz aqui um momento de silêncio, de escutar, de refletir sobre a aprendizagem. Então, o meu ensino, a minha didática, a minha metodologia é adequada? Eu preciso refletir sobre isso e buscar o quê? No terceiro ponto, a reconstrução das práticas avaliativas. E aí, às vezes eu estou avaliando somente com teste, somente com prova escrita, eu posso considerar também
a participação do aluno, o esforço do aluno, o empenho, a tentativa e também na avaliação considerar o erro. O meu aluno errou, mas eu vou dar a nota para ele porque ele errou por não ter entendido direito a minha explicação. Ele errou por não ter entendido direito a forma como eu elaborei a questão da prova. Então, eu preciso reconstruir as minhas práticas avaliativas. Então, esses 3 pontos a Jussara Hoffmann coloca, e ela traz também na obra dados estatísticos e experiências de países que avançaram. Então, Malásia, Singapura, Coreia do Sul são países que eram pobres há 30 anos atrás e hoje são países altamente desenvolvidos em tecnologia e em qualidade de vida, e a educação é de altíssimo nível. Então ela traz alguns dados estatísticos e, diga-se de passagem, o Brasil figura lá nas posições 37, 39, 40, dependendo quando é matemática, ciências, enfim, como são várias disciplinas. Então, demonstra que o Brasil realmente, não investe em educação. E as práticas também, em termos de carga horária, de conteúdo, de currículo, são um pouco diferenciadas por lá. Então, ela traz também as questões sobre o currículo, sobre a aprendizagem, sobre o contexto sociocultural. Então, por exemplo, se for pegarmos o currículo no Brasil, você tem as escolas, a maioria meio período. Países de primeiro mundo, industrializados, você tem lá de manhã o professor dá aula, à tarde o aluno tem reforço, tem resolução de atividades, tem acompanhamento. Então, é escola de tempo integral com currículo de tempo integral. E aí, a aprendizagem ela evolui. E o contexto sociocultural também é fundamental, adequar a realidade do aluno ao contexto da escola. Então, ela coloca essas questões e, de um modo em geral, o jogo do contrário em avaliação, ela retoma um pouco do pontos e contrapontos, ela aprofunda, ela detalha mais sobre a avaliação mediadora, então o papel do professor nesse quesito, e ela faz um convite, realmente ao admirar, que seria o admirar, considerar o aluno, a individualidade, a situação, o refletir sobre as minhas práticas e o reconstruir em termos de avaliação, ou seja, de forma que quando eu for avaliar, eu usar os variados instrumentos para melhor avaliar. E aí, avaliar para quê? Para formar o meu aluno, não simplesmente para dar nota, mas avaliar para saber o que ele ainda não sabe e o que eu preciso é que ele aprenda, que eu preciso trabalhar mais, e formar o aluno, e formar realmente para a vida. Então, o jogo do contrário em avaliação, ele traz essa proposta de realmente fazer um pouco do contrário, de a avaliação servir também para avaliar o professor. Fica aí a dica, quem quiser aprofundar, o livro é de uma leitura muito boa, muito prazerosa, vale a pena, cabe novos olhares, novos aprofundamentos, fica